Que privilégio nos levantarmos de manhã muito cedo, estando ainda escuro, ir para um lugar deserto e neste lugar deserto orarmos. Nós somos privilegiados, somos imitadores de Cristo. Jesus fazia isso. Louvado seja o nome do Senhor, e nós somos imitadores de Cristo. Olha, eu preciso repartir contigo essa palavra tão gloriosa. Antes de orarmos, né, eu quero repartir contigo essa palavra tão gloriosa. Coloca aqui nos comentários. Eu não quero julgar, eu quero amar. Coloca aqui nos comentários. Eu não quero julgar, eu quero amar. Sabe, é muito importante a maneira como nós nos comportamos diante dos erros, né, dos nossos irmãos, diante das falhas das pessoas que estão à nossa volta. É muito importante a gente amar, independente das falhas, e ter misericórdia. Por quê, pastora? Porque é muito importante, eu vou te mostrar isso aqui dentro da palavra. Assim como nós julgamos as pessoas, nós somos julgados por Deus. Assim como nós sentenciamos os nossos irmãos, nós somos sentenciados por Deus. Deus, ele está vendo tudo. E eu quero falar com você na primeira hora desse dia, tratar com você na primeira hora desse dia, sobre a vida deste homem, né? Sobre a vida deste rei. Né? Este rei que dá a sua própria sentença, né? Que julga a sua própria causa sem saber. Né? As pessoas costumam sempre dizer que a história ela tem dois lados. Né? E eu digo sempre que a história ela só tem um lado, o lado da verdade. O que muda são a forma que as pessoas contam as coisas. Né? Eu vou contar da forma que eu vivi. Você vai contar da forma que você viveu. Nós somos duas pessoas dentro de uma história. Eu vou contar a história do jeito que eu vivi, do jeito que eu senti. E você vai contar a história do jeito que você viveu, do jeito que você sentiu. Mas Deus conhece a história como ela é, realmente, né? Realmente. Deus, ele conhece a história como ela é realmente. E o que Davi fez foi tão grave, que quando ele ouviu alguém contar aquilo que ele fez, né, ele se enfureceu. Conta a Bíblia Sagrada que tomou posse dele uma fúria muito grande. Ele ficou muito furioso. Ele ficou muito furioso quando o profeta Natan conta a história dele. Louvado seja o nome do Senhor. Era a mesma história, foi exatamente o que ele fez, só que contada pelo profeta Natan. O profeta Natan não estava lá, mas ele interpretou aquela história dessa forma. E quando ele interpreta a história de Davi e conta para ele a sua história, né? Ele foi tão grave o que ele fez, que ele deu a sentença para esse homem. E esse homem era ele. Olha que coisa tremenda. Olha só. E o Senhor enviou Natan a Davi. Está aqui em 2 Samuel, capítulo 12. Deus, ele sabe o porquê. Deus, ele sabe o porquê que ele está falando com você, viu? Deus, ele sabe. Pastora, Deus, ele sabe. Deus sabe o porquê. Escuta, ouve a voz de Deus. Olha só. E o Senhor enviou Natan a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Olha só. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas. Né? O rico, ele tinha muitas ovelhas e vacas, o rico tinha muitas mulheres e concubinas. Olha só, olha isso. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e havia crescido com ele e com seus filhos igualmente.
do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. Louvado seja o nome do Senhor. O homem pobre tinha somente uma esposa. O homem rico, ele tinha mulheres e tinha concubinas. Louvado seja o nome do Senhor. E vindo um viajante, olha só, e vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar suas ovelhas e suas vacas, deixou ele, né, de possuir as suas mulheres e as suas concubinas, olha só, para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem. E tomou a cordeira do homem. Ele pega a cordeira do homem pobre. O homem rico pega a cordeira do homem pobre, olha só. E a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. O homem que fez isso é digno de morte. Davi dá a sua sentença. Davi dá a sua própria sentença. Não foi Deus que deu, foi ele. Sabe por quê? Porque nós sempre estamos prontos para julgar o nosso próximo. Nós nunca estamos prontos para ter misericórdia. Mas para julgar, nós somos em primeiro lugar. Nós sempre queremos ter a palavra do juízo nos lábios. Nós sempre nos achamos em condições de julgar alguém. Quem é você, meu irmão? Quem é você, minha irmã? Quem é você, jovem? Pecador, né? Como disse Jeremias, caco dos cacos nós somos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, que coisa tremenda. Louvado seja o nome do Senhor. E pela cordeira tornara a dar quadruplicado. Olha só. Porque tal coisa é tal coisa, e porque não se compadeceu. Ele não se compadeceu, olha só. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul, eu te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos a Urias, o Eteu, e feriste a espada, e o feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon? Por que você fez isso? Louvado seja o nome do Senhor. É muito fácil apontar e sentenciar uma pessoa que cometeu um erro, que cometeu uma falha, né? Mas assim como você dá a sentença para o seu irmão, né, para o seu próximo, Deus também dá a sentença para você. Porque não foi Deus, né, que colocou a espada sobre a casa de Davi, foi ele que disse: esse homem é digno de morte, né? Esse homem é digno de morte, ele merece morrer, né? Ele deu a sentença para ele próprio. Ele não pediu misericórdia, porque se ele tivesse pedido misericórdia para esse homem, Deus teria dado misericórdia para ele. Você está entendendo o mistério de Deus com você nessa manhã? Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que você der para o teu irmão é aquilo que você vai receber. Entendes tu o mistério? Entendes tu o mistério? O mal que você dá é o mal que você vai receber. O mal que Davi deu para Urias foi o mal que ele recebeu. E foi tão doloroso que todos os irmãos conhecem essa história. Se você não conhece, você vai conhecer, porque você vai pesquisar. Louvado seja o nome do Senhor. Foi tão dolorosa essa história, né? Foi tão doloroso a sentença de Davi, tudo que ele sofreu e tudo que ele passou foi tão doloroso, foi tão terrível,
Louvado seja o nome do Senhor. Foi uma situação tão difícil, tão vergonhosa, né, que o próprio filho dele possuiu, né, as suas esposas publicamente, todo Israel viu. Foi uma coisa vergonhosa, humilhante. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Deus ele está nos ensinando. Cuidado. Com a mesma medida que você mede, você é medido. Aquilo que você dá para o teu próximo é o que você vai receber. Cuidado. Você dá injustiça e você recebe injustiça. Você calunia e você recebe calúnias. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está recebendo uma calúnia hoje, é porque primeiro você caluniou alguém. Você levantou falso testemunho contra alguém. E aquilo que você fez, hoje você está recebendo de volta. Hoje você está recebendo de volta. Nunca se coloque em condição de vítima. Peça para Deus misericórdia. Peça para Deus perdão. Você está recebendo o que você deu um dia. É muito fácil, né, você se posicionar, né, e começar a apontar, julgar as pessoas. Vai chegar o seu dia. Vai chegar o dia de você ser apontado e ser caluniado. E aí, como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Porque quando Davi fez tudo isso, que o profeta Natan chegou para falar com ele já deu a sentença, né? Ele nem se lembrou do que ele fez a Urias. Estava tudo quieto, esquecido, estava tudo bem. Né? Tava tudo bem, eu não devo nada para ninguém, Urias já está morto, né? Eu tomei a esposa dele para mim, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Tá tudo certo, tá tudo abafado, não tá não. Não tem nada certo, não tem nada abafado, tem uma conta a ser acertada. Tem uma conta a ser paga. Louvado seja o nome do Senhor, porque tudo aquilo que você dá, você vai receber de volta. Deus ele não falha com a sua justiça. Eu preciso te dizer isso. Ainda que muitos tenham ele por tardio, Deus ele não falha com a sua justiça. Aquilo que você dá, você vai receber. Se você já está recebendo, é porque você deu primeiro para alguém. Você deu primeiro para alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Você só está recebendo de volta aquilo que você deu para alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Não se coloque em condição de vítima, tá? Não se coloque em condição de vítima, porque Deus ele te conhece. Desce lá na olaria e se arrependa dos seus maus caminhos, se conserte com Deus enquanto está em tempo, viu? Porque a Bíblia diz que nem todos que disserem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus e não vai entrar mesmo. Porque como eu disse aqui no início, a história tem dois lados, né? Dois lados, as pessoas sempre dizem isso, tem dois lados, não tem não, irmão. Não tem não, irmã, não tem não, jovem. A história ela é única, única. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus conhece a história exatamente como ela é. Deus ele conhece a história exatamente como ela é. Não é do jeito que eu quero contar, não é do jeito que você quer contar, é do jeito que a história é. Deus ele conhece. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Cuidado. Deus ele é amor, mas ele também é justiça. Pastora, que palavra é essa? Deus sabe de tudo, irmão. Deus sabe de tudo, irmã. Deus sabe o que ele está falando e com quem ele está falando e para que ele está falando. Deus sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele sabe o que ele está falando e para quem ele está falando. Guarda o seu coração, viu? Guarda o seu coração, entrega as coisas para Deus. Ele é o único juiz, ele é o único legislador do seu povo. E ele é um advogado fiel. Você crê nisso? Ele é um advogado fiel. Vamos orar, meus amados irmãos? Que palavra, hein? Meu Deus do céu, tá longa a oração de proteção hoje. Vamos para a oração, meus amados irmãos. Soberano Deus, poderoso, justo e eterno Pai. Meu Deus, eu adentro a tua presença nessa manhã gloriosa, rendendo a ti graças, louvor e adoração ao teu nome, meu Pai, que é sempre eterno. Meu Deus, é no nome de Jesus. É no nome de Jesus, meu Deus, que eu adentro a tua presença estando ainda escuro, para interceder, meu Deus e meu Pai, pelos comerciantes, pelos empresários, pelos trabalhadores formais e informais. Alcança, meu Deus, o comércio do Fabinho, da Adriana. Eu coloco nas tuas mãos o Nátalis, a vida da Cleide, do Ricardo, da Carol. Eu coloco nas tuas mãos o Expresso Lucena, a vida do Zé, da Andréia. Eu coloco nas tuas mãos os profissionais da beleza. Eu coloco nas tuas mãos o Quintal do Hambúrguer.
Pai, eu coloco nas tuas mãos os marceneiros, a empresa Thaís Todos, meu Deus, a empresa Caprichada, a vida de Edilson, de Adriana, a Mais Biju, a Mendes Acessórios, a Mega Ribeirão, os cuidadores, os professores, o comércio de Francisco Teixeira, os vendedores, as domésticas, os seguranças, os médicos, os enfermeiros, os caminhoneiros, os Uber, os motoqueiros, os motoristas de ônibus, o André e todos os condutores do Expresso Lucena, alcança, meu Deus, os frentistas, os aposentados e pensionistas. Toma nas tuas mãos, meu Deus, a vida do Bispo Antônio Carlos, a vida do cooperador Gabriel, a vida da Gabriele, a vida da Baby, a vida da pastora Claudionora. Meu Deus, toma nas tuas mãos Jerusalém, que haja paz em Jerusalém, que essa paz seja repartida com os demais países. Alcança a nação brasileira, meu Pai. Alcança a minha pátria amada, alcança o Brasil, Senhor. Toma nas tuas mãos o legislativo, o executivo, o judiciário. Alcança, meu Deus, o presidente da República Federativa do Brasil, alcança os governadores, os prefeitos, meu Deus, da nação brasileira, alcança, meu Deus, a polícia militar, a polícia civil, alcança, meu Deus, a GCM, toma nas tuas mãos, meu Deus, a minha pátria amada, toma nas tuas mãos o Brasil, que a boa mão do Senhor repouse sobre nós de uma forma toda especial, meu Deus, nos livra, Senhor, da roda solta, do carro desgovernado, da bala perdida, meu Deus, tira do nosso caminho o estuprador, o homem sanguinário, esse que sai, meu Deus, aleluia, para derramar o sangue inocente, tira esses tais, meu Deus, do nosso caminho, nos proteja, Senhor, nos guarda e nos livra, Senhor, das astutas ciladas do diabo, em nome de Jesus Cristo. Ser conosco, Deus poderoso, ser conosco, Deus maravilhoso, e manifesta a tua glória, Senhor, e o teu poder sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, que Jesus te abençoe e te prospere, viu? Eu quero te fazer esse pedido. Olha, Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Você precisa compartilhar. Por quê, pastora? Porque é Deus que vai dar o crescimento da palavra no coração das pessoas, que ele cresça e que a gente diminua. Amém? Às 6 horas da manhã eu retorno com o Pão é Diário. Você é uma bênção na minha vida. Que Deus em Cristo vos abençoe.